como permanecer íntegro para Deus em um mundo fragmentado. Estava procurando um pouco esse significado de fragmento. Fragmento é uma peça quebrada em várias partes. E essa passagem então nos mostra como viver nesse contexto de impiedade, de idolatria, pois o mesmo contexto pelo qual aqueles 3 jovens viviam não é diferente do nosso. Nós vivemos num contexto ímpio, nós vivemos num contexto idólatra. E como permanecer inteiro então? Quero ressaltar aqui primeiramente que fragmentados, quebrados, separados de Deus, ou distantes de Deus, nós começamos a levantar ídolos em nosso coração. Algo muito sutil que está presente nessa exigência que nós vemos aqui. Nabucodonosor não obriga os seus súditos a deixarem os seus deuses, a de servir os seus deuses, pois segundo o seu pensamento não há problema algum conciliar múltiplas lealdades religiosas. Você pode continuar sim, servindo ao seu Deus, mas eu quero que você me reverencie como Deus. Eu quero que você se prostre ao meu comando. Pode continuar sim, adorando, pode continuar indo naquele lugar que você vai. Por isso então ele resolve construir uma estátua de ouro. Isso nos lembra o primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses além de mim. É interessante Lutero, comentando esse primeiro mandamento, ele diz que não existe qualquer possibilidade de quebrarmos qualquer um dos outros 9 mandamentos, sem antes quebrarmos este primeiro. Por detrás de todo comportamento pecaminoso, existe o pecado de idolatria. Por detrás de toda idolatria, existe a falta de fé no Evangelho. E a Bíblia descreve modos como as pessoas se relacionam com os ídolos dos seus corações. Primeiramente, nós temos que conceituar bem o que é ídolos. Porque erroneamente nós pensamos, nós não somos propensos à idolatria, nós cristãos não somos idólatras. Nós não temos uma imagem em nossa casa, em nosso lar. Eu não sou devoto de um santo. É interessante, o pastor americano, presbiteriano Tim Keller, ele, em seu livro Deuses Falsos, ele diz que idolatria é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Queridos, um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central, tão essencial em sua vida, que caso você o perca hoje, achará difícil continuar vivendo, achará difícil continuar sua rotina, tranquilamente. Quantos que muitas vezes chegam a esse caos na sua vida? Quando eles dizem, eu não tenho mais razão para viver, eu perdi tudo. Um ídolo nós o amamos, um ídolo nós confiamos, um ídolo nós lhe obedecemos. Um ídolo ele tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte do seu tempo, da sua paixão, da sua energia, os seus recursos financeiros, os seus recursos emocionais, sem pensar 2 vezes. Um ídolo pode ser família, bens, filhos, carreira, conquistas, sua visibilidade, fama, seu reconhecimento social, quantos likes, quantas curtidas eu tenho, quantas visualizações. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma aprovação dos colegas, uma competência ou uma habilidade, ou uma circunstância
que te deixa seguro, que você se sinta confortável. Pode ser a sua beleza, pode ser a sua inteligência, pode ser os seus títulos acadêmicos, pode ser uma grande causa política, uma grande causa social, moralidade ou virtude, até o sucesso no ministério cristão. Às vezes o que as pessoas chamam de questões temperamentais ou questões psicológicas são na realidade questões de idolatria dos seus corações. Até mesmo o perfeccionismo, que muitas vezes pode ser chamado também de veneração à perfeição. Há conhecido como workaholic, aqueles que são viciados em trabalho, mas quem sabe chamar de veneração ao ativismo, ou a própria timidez, pode ser ídolo, como uma veneração à sua imagem pessoal, ao medo da exposição. É algo que precisa ser vencido. Nesse mesmo livro, Deuses Falsos, Tim Keller diz: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido. Então saberei que tenho valor. Então estarei seguro em posição de importância. Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. E a questão é que esses ídolos, eles vão requerer sacrifícios, muitos sacrifícios, para apaziguar e satisfazer estes deuses. Muitas vezes vão sacrificar muitas coisas. Nós buscamos nesses ídolos muitas vezes confiança e segurança, e esses ídolos nos escravizam. Esses ídolos, eles nos controlam. Nós somos controlados pelo Senhor da nossa vida, aquilo que reina em nós. Heber Júnior, um pastor presbiteriano lá em São Paulo, certa vez diz: no fundo somos servos daquilo que mais amamos. Todos neste mundo têm algum tipo de senhor. Queridos, fazendo esses comentários, nós estamos vendo 3 jovens. Um perigo muito sutil na vida desses jovens, que de repente poderiam pensar que nós temos a nossa vida de relacionamento com Deus. Deus sabe, conhece o nosso coração, não precisamos provar para ninguém aqui, vamos nos ajoelhar. Deus conhece. Mas eles não poderiam se fragmentar, viver uma vida cristã privada e viver uma vida cristã pública, diferente. Eles precisavam ser íntegros para Deus, em todo o tempo para Deus. E pare para pensar uma coisa: você não é impedido de adorar a Deus, a Cristo Jesus, seu Senhor, na privacidade da sua casa, dentro do seu lar. Mas muitas vezes somos inclinados a publicamente negar o nosso Deus. Não somos forçados a abandonar o nosso cristianismo, mas muitas vezes sutilmente aceitar algumas práticas contrárias à palavra de Deus, no ambiente do nosso trabalho, na nossa escola, numa conversa entre amigos. Nós não podemos compartimentalizar a nossa fé, como se fosse algo para ser vivido simplesmente dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas. Nós precisamos ter uma perspectiva de fé que influencie a cidade, que influencie o ambiente, cada uma das ações, áreas humanas. E há princípios que se aplicam a cada campo de trabalho, seja no comércio, seja na indústria, na educação, na política, nos hospitais, em tantas outras áreas. Nós não podemos nos dobrar a esses deuses que querem impor essa adoração. Por isso, queridos, nós não podemos viver de uma forma fragmentada, uma vida cristã particularizada, mas uma vida secular,
ou secularizada, pública, como se fosse possível. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro do cristão. Aqui está contando a verdadeira história da humanidade. Nós precisamos contar essa história às pessoas. Aqui está a verdade de Deus sobre tudo que nós precisamos saber. Não há relativos. Aqui há fundamentos. Aqui há verdades absolutas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho, ele reformula todas as áreas da nossa vida, todas as esferas. E nós precisamos aprender a apresentar esse Evangelho em toda a sua gloriosa plenitude. E a vida desses 3 jovens que exerciam importantes atividades comerciais na Babilônia, cargos de confiança, cargos de prestígio junto ao rei, nos mostram que a fé deles não estava confinada na área pessoal, dos seus comportamentos, valores e crenças, simplesmente. Porque não bastaria isso. Porque senão eles pensariam: vamos se ajoelhar aqui, não importa, é só uma simbologia. Algo sem importância, eu não posso perder esse emprego, eu tenho contas para pagar. Eu não posso perder este cliente, eu não posso perder essa bolsa de estudos. Deus vai entender. E nós vamos compartimentalizando a nossa fé. Aqui não posso ser tão expressivo. É interessante que a palavra vocação, muitas vezes, tem sido utilizada como voltada para um uso religioso, né? Quem é chamado para ser um padre, um pastor, uma freira, um monge. Mas todos nós temos aqui uma vocação diante de Deus. É interessante como Lutero, ele escolheu essa palavra para dizer que dirigir um negócio ou uma casa não era nem um pouco inferior a ser um padre, uma freira. Ele escrevendo, ele diz: porque todas as ocupações eram modos de obedecer ao mandato cultural de Deus, de participar na obra de Deus, mantendo e cuidando da sua criação. Eu lembro de uma história em que um sapateiro se converte a Cristo e pergunta a Lutero: o que eu posso fazer? Eu quero servir a Deus de todo o meu coração, eu quero fazer algo para Deus em toda a minha vida. E Lutero disse para ele: vá, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Você estará glorificando a Deus com aquilo que você foi chamado para fazer, foi vocacionado a fazer. E então, queridos, não vivendo de forma fragmentada, mas vivendo de forma íntegra, nós vamos permanecer firmes. É isso que nós vemos aqui na vida desses 3 homens. Diante da pressão social, num ambiente onde todos, ou a grande maioria, mas aqui, nesses versos, deixa a palavra todos no ar. Mesmo que todos estejam caminhando numa posição contrária, valores inegociáveis, nós vamos permanecer firmes. Claro que nós vamos tentar enxergar que há elementos na cultura que são flexíveis. O que nós vemos na vida desses homens aqui que foi flexível? Sua mudança de nome, por exemplo. A mudança de língua, a forma como eles iam se comunicar no seu dia a dia. Mas a idolatria era algo inegociável na vida daqueles homens. Nós não podemos servir a 2 senhores. Jesus diz isso aos seus discípulos. Nós vamos permanecer firmes diante da pressão social e vamos permanecer firmes também diante das oposições e conflitos que possam acontecer. Porque algo que é
constatado. Nós não vamos agradar a todos. O próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso. Vocês serão perseguidos. Os 3 amigos de Daniel, eles foram denunciados. O versículo 8 nos diz: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. A fornalha estava aquecida de uma certa maneira, e o humor do rei, quando ele soube disso, ele se enfureceu. O cenário era um cenário intimidador. Eles poderiam escolher fragmentar suas vidas, serem poupados de passar uma morte extremamente dolorosa, mas essa ruptura significaria se curvar diante de uma cultura idólatra. Mas eles não cederam a essa ameaça. O versículo 16 nos mostra isso. Eles não se prostraram. Versículo 17, versículo 18. Olha como responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quais são as ameaças, quais são as intimidações que você tem recebido? Pode ser que seja aquele professor em sala de aula que queira te intimidar, pode ser o seu chefe, pode ser uma circunstância na sua empresa que você trabalha, pode ser uma situação corriqueira qualquer. Não tenha medo, tenha coragem. Queridos íntegros, nossa fé se torna inabalável. Havia uma convicção daqueles jovens no poder de Deus. Dá para ver expresso nessas palavras. Independentemente se eles sairiam vivos ou não. Não era uma declaração, Deus vai nos livrar dessa fornalha. E ponto. Eles estavam dizendo, e se Deus não nos livrar, não importa. Nós jamais nos dobraremos a vocês. A resposta desses jovens nos mostra um entendimento correto de quem é Deus. Deus pode nos abençoar em todo momento, mas tem momentos em que possamos também passar por muitas dificuldades, em que algumas orações não serão respondidas. O próprio Daniel escreve no capítulo 11, verso 32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Nós precisamos conhecer a este Deus. Nós precisamos realmente cavar profundamente, como naquela parábola que Jesus conta das 2 casas que foram construídas. Uma ficou na superfície, mas a outra, o construtor cavou mais fundo. Há essa expressão em Lucas, dizendo que requer muita profundidade, desejo de ver sua casa estabelecida na rocha. Nós vemos também que nessa história, a fidelidade a Deus tem um alto custo. Aumentou tanto a fúria do rei que ele mandou aquecer aquela fornalha no último grau que poderia ser aquecido. E o relato chega a ser assustador das condições extremas que ficaram aquela fornalha. Olha o versículo 19. Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Queridos, finalizando,
essa meditação, nós vemos aqui homens amarrados, indefesos, sem possibilidade de escape, sem possibilidade de fuga, sem uma solução, sem possibilidades nenhuma. O fogo era real porque aqui mostra os homens sendo mortos, os homens que os ataram. Mas a história nos mostra um quarto homem na fornalha. Deus estava presente com eles. Perto está o Senhor, aonde você estiver, meu querido, cuidando do seu povo. O Deus Emanuel, Deus conosco. E por meio desse acontecimento extraordinário, Deus promoveu o seu nome. Nós vamos ver aqui no desfecho final que Nabucodonosor, que era o reconhecido mais poderoso monarca da época, ele declara algo extraordinário. Versículo 29 diz Nabucodonosor: portanto faça um decreto, para qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. E olha o que ele diz: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Queridos, para nós pensarmos, refletirmos nessa semana, né, que se inicia, eu quero deixar aqui 3 questões. Pensando primeiramente sobre a facilidade que nós temos de levantar falsos ídolos em nosso coração. Eu pergunto a você, com o que você gasta a maior parte da sua paixão, dos seus recursos financeiros, da sua energia, das suas emoções, sem pensar 2 vezes? Ou o que te dá mais medo, pavor? O que se for perdido hoje, fará com que a sua vida deixe de valer a pena? Que você olha e fala: eu não tenho razão para existir se eu perder isso. O que te impede hoje de se entregar inteiro para Deus? Em segundo lugar, gostaria de refletir: como você tem vivido a sua vida cristã pública? Nem vou perguntar aqui, né, dentro do seu lar, na sua casa. Nossa família, os nossos familiares são os que mais nos conhecem. Mas, de repente, será que você considera a sua profissão, o seu trabalho, menos importante ou espiritual do que aquilo que você faz dentro de uma igreja local, como diácono, presbítero, ou de algum ministério especial? Assim como Daniel e seus 3 amigos, nós vamos ver Daniel passando numa cova dos leões mais tarde, por ter também uma vida pública de fé. Assim como a história de José no Egito, que nós sabemos que viveu publicamente a sua fé. E tantos outros. Nós devemos ser diligentes, criativos, excelentes em tudo o que fizermos, a fim de que Cristo seja glorificado. Em terceiro lugar, sabe que Jesus está com você em todos os momentos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu estou com você para tornar a sua fé forte, torná-lo inabalável. Assim como nós vemos esse quarto homem junto a esta fornalha de fogo ardente. Feche seus olhos, converse com esse Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro. Não há Deus que possa livrar como Ele.